Pastor Danilo, já preparei algumas perguntas, mas hoje de manhã, um corte que eu coloquei lá no TikTok, no meu TikTok, Pastor Ariston Oficial, pode ir lá me seguir, e é falando sobre um assunto e eu vou fazer duas perguntas para começar sobre esse assunto. Nós comentamos no outro programa que não precisava santidade, aquele negócio que é no meio pentecostal, que para você receber o batismo com o Espírito Santo tem que ser santo, perfeito, sem erro, e aí você até explica lá. E a segunda pergunta, porque um irmão respondeu lá no TikTok para mim, falou assim, eu estava entrando até em depressão, mas esse vídeo, esse corte me ajudou, porque ele estava entrando em depressão porque não recebia o batismo, e aí tinha esse peso, se não estava recebendo, tinha alguma coisa errada na vida dele. E por quê? A primeira pergunta é essa, explicando isso, se precisa ou não ter para receber, e por que esse irmão tão sincero busca, jejua, ora, e alguns passam tantos anos, 5, 10, e não recebem. Qual o motivo? Então, vamos por parte, né? Primeiro, lembrar o pessoal, se você tiver alguma dúvida que a gente não for responder aqui, já aproveita e já coloca no comentário do programa, né? Que aí no próximo responde. A gente responde. Primeira questão da santificação. O que as pessoas precisam entender? Em Efésios capítulo 1, verso 13, diz que quando você crê no Evangelho, você já é selado pelo Espírito Santo. Quando a gente vê as pessoas falarem dessa questão da santificação, sempre tem aquela frase, Deus não habita em templo sujo. Então para receber o Espírito Santo, você tem que se santificar, porque Deus não habita em templo sujo. Só que essa afirmação ela já está errada, porque desde que aquela pessoa se converteu, o Espírito Santo já está habitando nela. Está em Efésios, deixa eu até abrir aqui. Então o Espírito Santo já está nela, né? Já está nela. É porque tem muitas pessoas que acham que ser batizado com o Espírito Santo e receber o Espírito Santo para habitar em você é a mesma coisa. Olha lá, Efésios capítulo 1, verso 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Isso aqui não é batismo com o Espírito Santo. Isso aqui está dizendo que a pessoa que ela creu, no dia que ela creu, o Espírito Santo veio habitar nela. A prova disso é que a gente vê Jesus em João, capítulo 20, verso 21 e 22. Jesus ele ressuscita dos mortos, aparece para os discípulos, diz, Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também vos envio, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Mas isso foi logo após a ressurreição. O batismo com o Espírito Santo viria quase 50 dias depois. Mas ali Jesus já estava dando o Espírito Santo para eles. Ou seja, eles estavam nascendo de novo. Ali eles passaram a ser templo do Espírito Santo. Tanto é que, antes desse episódio, antes de Jesus morrer, no caso, ele havia dito o que para os discípulos? Eu tenho muito mais coisas para dizer para vocês, mas agora vocês não podem suportar. Porque o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Mas depois que Jesus ressuscita, lá em Atos 1 diz que ele continua aparecendo durante 40 dias, ensinando acerca do reino de Deus. Mas ele não ensinou acerca do reino de Deus durante 3 anos e meio? Só que durante 3 anos e meio ele lidou com pessoas mortas espiritualmente. Quando ele ressuscita, ele dá o Espírito Santo para os discípulos, agora eles foram vivificados, agora o Espírito deles está vivo, eles são pessoas agora espirituais e agora Jesus pode ensinar para eles coisas que não podia antes. Fora as coisas que eles ainda iam aprender com o próprio Espírito Santo a partir daí. Então você vê que ali, na ressurreição de Cristo, eles já recebem o Espírito Santo. Aí isso também responde uma outra pergunta daquelas pessoas que falam assim, você está querendo dizer que quem não fala em línguas não tem o Espírito, só tem o Espírito Santo quem fala em línguas? Não. Todo crente tem o Espírito Santo, mas nem todo crente é batizado com o Espírito Santo. Porque esses mesmos discípulos que receberam o Espírito Santo na ressurreição
Passou-se 40 dias, Jesus, antes de subir aos céus, diz: vocês serão batizados com o Espírito Santo em poucos dias. Se aquilo que eles receberam lá fosse o batismo, por que Jesus está anunciando o batismo ainda? Então, ser habitado pelo Espírito Santo é uma coisa, ser batizado com o Espírito Santo é outra coisa. A gente tem... O Kenneth Hagin usa a expressão o Espírito em vós e sobre vós. Porque lá no Antigo Testamento a gente tem duas profecias. A de Ezequiel e a de Joel. Na de Ezequiel, Deus diz: eu vou pôr o meu Espírito dentro de vós. E aí tem ali algumas consequências. Vocês vão sentir nojo dos vossos pecados antigos, cometidos. Farei vocês andarem nos meus mandamentos. Então, claramente você vê ali o novo nascimento. Vou tirar o coração de pedra, vou colocar o coração de carne, dar-vos-ei um espírito novo. Olha o meu espírito sendo recriado, regenerado. Então, em Ezequiel 36, você tem uma profecia que fala do Espírito Santo sendo colocado dentro do homem, mudando a sua natureza, regenerando seu espírito, seu coração, trazendo arrependimento, trazendo mudança de caráter. Já na profecia de Joel, não fala do Espírito Santo sendo colocado dentro, fala do Espírito Santo sendo derramado sobre. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E qual é a consequência que vem depois? Profetizarão, terão sonhos, visões, dons espirituais. Então, te dá a capacidade de produzir frutos, porque te dá uma nova natureza. O outro te dá a capacidade de operar nos dons, porque te dá poder. Jesus não disse: recebereis uma nova natureza quando descer sobre vós o Espírito Santo. Ele disse: recebereis poder. Então, quando Jesus ressuscita, dá o Espírito Santo, eles nascem de novo, recebem uma nova natureza, se tornam novas criaturas. Quando Jesus anuncia o batismo, ele diz: vocês vão receber poder, sereis revestidos de poder, e vem com o falar em línguas. Por isso que lá em Efésios capítulo 6, do 10 em diante, Paulo vai dizer que quando você ora no Espírito, você está se fortalecendo no Senhor e na força do seu poder, porque falar em línguas e receber poder tá ligado. Então, quando a pessoa entende que ela já tem o Espírito Santo vivendo nela, acabou esse negócio de ter que se santificar, porque o mais importante você já tem. O Espírito Santo não olhou para os seus pecados, para as suas falhas, para vir habitar em você. Ele veio habitar em você por quê? Porque você creu em Jesus e se tornou filho de Deus. E Paulo diz aos Gálatas, né? Que porque sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho. Eu recebo o Espírito Santo porque eu me torno filho de Deus. Eu recebo o Espírito Santo porque eu creio em Jesus, não porque eu me santifiquei. Tanto é que não deu nem tempo de você se santificar. Em Efésios 1,13 diz que no dia que você creu, você foi selado com o Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo não teve nenhuma burocracia para vir morar dentro de mim, você acha que ele vai ter burocracia para eu falar uma língua que vai me edificar, que vai trazer as mudanças que eu preciso? Isso não faz sentido nenhum. É a mesma coisa você dizer para alguém assim: não, você está com dor de cabeça? Fica curado, depois você toma um remédio. Ué, mas se eu posso me curar sozinho, para que eu preciso do remédio? O Espírito Santo veio me ajudar nas minhas fraquezas. Se eu tenho que vencer as minhas fraquezas primeiro, para que eu preciso do Espírito Santo, se eu já sou capaz? Então é justamente porque eu tenho fraquezas que eu preciso dele. Uma coisa que eu sempre digo, essa frase, quando eu estou falando sobre essa questão: o Espírito Santo não é uma recompensa para os fortes. Ele é socorro para os fracos. Ele não veio porque você é forte, porque você se santificou. Ele veio para te ajudar a fazer isso. Repete essa frase aí. O Espírito Santo não é um prêmio para os fortes. Você buscou, você conseguiu, você foi lá, você se santificou. Toma aqui o Espírito Santo. Não. Ele é o socorro para os fracos, para aquele que diz: eu não consigo sozinho. Toma, então você precisa do Espírito Santo para te ajudar. Por isso que ele é o ajudador. Ele não é uma recompensa. Ele é aquele que vai te ajudar a vencer tudo isso que você está colocando como empecilho para ele vir. Então, e é justamente o motivo pelo qual ele veio. Suas fraquezas não são... Suas fraquezas, elas não te desqualificam, elas te qualificam. É por causa delas que ele veio. Então entra outra questão. Por que a pessoa demora tanto? Se já está dentro dela o batismo, né? O batismo. Falta de ensino.
Falta de ensino. Quando Paulo chegou lá em Éfeso e encontrou 12 discípulos, está lá em Atos 19, ele falou, vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Eles falam, a gente nem sabia que existia Espírito Santo, a gente não ouviu nada sobre isso. Então, eu falo em línguas pela fé. A Bíblia diz, esses sinais seguirão os que creem, em meu nome falarão novas línguas. Então eu preciso crer para poder receber e falar em línguas. Mas aí Paulo vai dizer uma coisa, eu não tenho como crer se eu não ouvir. Ali ele está falando de salvação, mas isso se aplica a qualquer outra coisa. Como é que você vai crer numa coisa que você não sabe? Então, como crerão se não ouviram? Se houver numa igreja ensinamento que a pessoa pode receber na hora ali. O meu canal é a prova disso. O que mais, se você for pegar os meus vídeos, você vai ver pessoas que estão ali 20 anos dentro da igreja, que nunca falaram em línguas, entraram num vídeo e começaram a falar em línguas. Não, lá no nosso programa, lá muita gente falou, eu comecei a falar em línguas através do... Só estava faltando o ensinamento. O meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Toda área onde você não receber conhecimento é onde o diabo vai te roubar. O ministério da libertação é fundamental. Muitas pessoas estão presas em feitiçaria, presas em maldições familiares, presas no pecado, no vício. E Deus está levantando uma geração forte para libertar os que estão cativos, porque a Bíblia fala, para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então Deus está levantando a sua igreja para libertar os que estão presos, e Deus quer levantar a sua vida, Deus quer levantar o seu ministério. O tempo está acabando, estamos nas últimas horas, nos últimos minutos. Deus quer levantar um ministério de libertação forte. Por isso, aproveita agora, aproveita esse super promoção, super oferta, 10 e-books sobre cura e libertação. Aproveita enquanto há tempo, aproveita essa oferta. Link na descrição, vai durar pouco tempo.